Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui para mais uma videoaula. Dessa vez na disciplina de Geografia, onde nós iremos abordar a questão das desigualdades sociais no Brasil, tá bom? Nessa videoaula, que nós iremos direcionar para o público do quinto ano, nós vamos aí conhecer quais os tipos de desigualdades sociais no nosso país, o que seria desigualdade social e as consequências dessa desigualdade social e também o que poderia ser feito a fim de minimizar esses problemas, né? Ou tentar minimizar essas desigualdades sociais existentes em nosso país, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo aqui nós temos uma imagem que já traz aí, já dá para a gente entender um pouquinho o que seria essa desigualdade social. Nós vemos aí uma criança morando em uma região muito carente, né? Situação aí bem complicada. A gente já dá para a gente perceber que essas pessoas não têm condição aí, não têm acesso a uma vida digna, né? Que dê algum conforto a essa pessoa, que traga alguma aí perspectiva para essas pessoas. Então, vemos a criança apontando e dizendo: pai, eu quero morar naquele mundo. Vamos entender um pouquinho, pessoal, por que ocorre isso no nosso país? Por que nós temos essa desigualdade social tão grande no nosso país? Bom, quando a gente fala, pessoal, em desigualdade social, a gente está falando aí basicamente da questão da diferença econômica que existe entre os grupos que compõem determinadas sociedades. E isso, pessoal, essa disparidade aí, essa diferença que nós temos na questão das rendas, ela se torna um problema enorme para uma região ou para um país, né? E em tese, pessoal, é bem complicado que nós não tenhamos, né, em nossa sociedade desigualdade social. Por quê? Porque é praticamente impossível, pessoal, que todo mundo, que cada uma tenha exatamente as mesmas quantidades de bem material, que todo mundo possa ganhar exatamente o mesmo valor financeiro e cada pessoa tenha a mesma condição financeira. Então a desigualdade social é essa disparidade, essa diferença aí entre os grupos sociais, entre as regiões do nosso país, tá bom? Vamos passar aqui, pessoal, e ver uma imagem que mostra o reflexo aí dessas desigualdades sociais. Nós vemos aí, pessoal, ao fundo, prédios, né, apartamentos, e nós vemos logo aqui abaixo pequenas casas, né, barracos, pessoas que moram aí em situação bem delicada, podemos dizer assim, né, que não tem. Nós podemos ver claramente o conceito que nós acabamos de ver no slide anterior, a questão aí dessa diferença econômica. Quem mora lá num apartamento daquele, consequentemente, né, em tese, a pessoa tem uma condição financeira melhor, ela ganha melhor, ela tem uma renda melhor. E as pessoas que moram numa comunidade dessa, que são sujeitas a morar numa comunidade dessa, muitas das vezes elas só ganham o básico para sobreviver. E aqui nessa imagem fica bem refletido a questão da desigualdade social no nosso país. Mas quais são, pessoal, as causas das desigualdades sociais? Bom, as causas aí para a existência das desigualdades sociais, não só no nosso país, né, mas também em outros, são basicamente a questão aí da má distribuição de renda, né, onde nós temos, como já pontuamos, pessoas ganhando muito e outros ganhando pouco, que não, muitas das vezes não dá nem para se viver, né, dignamente falando. Nós temos também, pessoal, dentro do nosso país, e eu acredito aqui que seja um dos grandes problemas, a questão da mal distribuição dos recursos, né? Os recursos são mal distribuídos, como já pontuei, tem pessoas que têm oportunidades melhores, enquanto outras pessoas de outras camadas da sociedade não têm condição de ascender socialmente falando. Tudo isso causado pela essa desigualdade social. Nós temos também, pessoal, o sistema econômico no qual nós vivemos, o sistema capitalista, esse sistema que tem aí suas vantagens e desvantagens. E uma dessas suas desvantagens é a questão
da desigualdade social, da exclusão social de muitas pessoas, tá bom? Nós temos também, pessoal, a falta de investimento nas áreas sociais, culturais, de saúde e educação. Pessoal, esse ponto ele é bem importante e eu friso aí, pessoal, principalmente na questão da educação. A educação, ela é importantíssima para que as pessoas, para que as sociedades, elas possam ascender socialmente falando, para que as sociedades possam crescer, né, na questão aí da cultura, para que as pessoas possam se tornar cidadãos críticos, cidadãos conscientes de suas realidades, tá bom? E conscientes do que acontece na sua sociedade. Então, para mim, na minha opinião, esse ponto, a educação, ela é importantíssima aí para a gente mudar esse quadro de desigualdade social no nosso país. A falta de oportunidades de trabalho, pessoal, aí ela também é um ponto muito grave, um ponto aí muito sério que colabora para essa ocorrência das desigualdades sociais no nosso país. Por último, pessoal, pontuei aí, e eu acho até que é o ponto mais complicado e mais difícil, que é a corrupção. A corrupção, pessoal, ela é um mal gigantesco que tem prejudicado em muito o nosso país ao longo dos anos, ao longo aí dos séculos, podemos até dizer assim. Muita corrupção no nosso país. Infelizmente, nós brasileiros, muitos brasileiros, né, ainda não sabem o poder que o seu voto tem e muitas das vezes acabam colocando pessoas corruptas no poder, na política, né? A política, pessoal, na sociedade, ela tem uma importância muito grande. O problema é que aqui no nosso país, muitas pessoas que estão envolvidas na mesma não levam a sério isso, pensam apenas em si. E os casos, os escândalos de corrupção estão aí na nossa sociedade. Basta você ligar um jornal, assim, procurar uma notícia na internet que você vai ver milhares de escândalos de corrupção, políticos que deviam trabalhar para a população, elaborando aí, investindo nessas áreas que eu acabei de falar, na área social, na área cultural, na saúde, principalmente na educação, eles desviam esses dinheiros para outros fins pessoais, e isso ocasiona, pessoal, a desigualdade social muito grande no nosso país. Eu acho até, pessoal, que esse também é o ponto aí crucial para essa existência de desigualdade no nosso país, tá bom? Passando aqui, galera, a gente vai ver quais são as consequências dessas desigualdades sociais. Uma das consequências mais graves, pessoal, são a questão aí da pobreza, a miséria e a favelização. Ou seja, pessoal, né? A questão aí da desigualdade social, ela gera um problema muito grande, que é a questão da pobreza, a miséria, né? A favelização. Muitas pessoas moram em comunidades que a situação é triste. Pessoas que não têm ali, tem que dividir um cômodo com 5, 6 pessoas. Pessoa que amanhece o dia, pessoal, não tem um café para tomar, né? Não tem ali um centavo que compre um pão. Então isso é bem triste, galera. Então, e isso é bem real na nossa sociedade. Ainda mais se falando num tempo desse de pandemia que a gente está vivendo. Quantas pessoas não estão aí passando grandes necessidades? Até mesmo aqui no nosso município a gente vê isso, né? A pobreza, a miséria de algumas pessoas. Tudo isso ocasionado por esse mal, por essa questão aí da desigualdade social. A desigualdade social também ela traz, pessoal, a fome, desnutrição, a mortalidade infantil, altas taxas de desemprego, a grande diferença aí entre as classes sociais, a marginalização de parte da sociedade, o atraso no progresso da economia do país. Nós vemos aí, pessoal, por exemplo, o caso, né, da Venezuela, um país que tem enfrentado uma grave crise econômica, e isso reflete aí numa grande desigualdade social dentro da Venezuela, pessoas em situação de pobreza, de miséria, né, migrando para outros países aí,
em busca de conseguir o mínimo para se viver, tá bom? Nós temos também, pessoal, essa questão da desigualdade social, ela traz um problema muito grande e que assola até as pequenas cidades, como é a nossa Chaval também, né? A gente pode já ver algumas características dessa questão da violência urbana e do aumento da criminalidade. Ou seja, quando você não investe em educação, quando você não investe aí em saúde, na cultura, quando você não investe em áreas sociais, a gente vai ter consequências seríssimas. E uma dessas consequências trazida pela essa desigualdade social é o aumento aí da questão da violência urbana, da criminalidade, como isso tem afetado a nossa sociedade, a sociedade brasileira nos últimos anos, tá bom? Quando se fala também, pessoal, em desigualdade social, a gente pode classificar, dividir essas desigualdades sociais em 3 grupos, que seriam a desigualdade racial. A gente ainda tem, pessoal, enraizado, infelizmente, na nossa sociedade, um preconceito muito grande, uma diferença aí, as pessoas que querem julgar, né, as pessoas por causa da sua cor, dizer que uma pessoa não tem condição de ascender socialmente por causa da sua cor. E isso reflete muito, quem sofre muito com essa questão da desigualdade social são a população negra. A população negra que teve uma importância fundamental, uma grande importância para a construção histórica, a construção cultural, econômica do nosso país. Então essa desigualdade social, essa desigualdade entre raças, ela é muito grande no nosso país, tá bom? É um mal muito grande que prejudica aí boa parte da população. Nós temos também, pessoal, ainda enraizados em nossa sociedade, a questão da desigualdade de gênero. Fica refletida aí na questão das mulheres, né? A nossa sociedade ainda quer que exista essa desigualdade social, quer ainda que a mulher ganhe menos do que o homem, né? E graças a Deus esse cenário tem até mudado nos últimos anos. A mulher tem ascendido no mercado de trabalho com a sua competência extraordinária que só as mulheres têm, né? Também, pessoal, nós vamos falar aí sobre a questão da desigualdade econômica. A gente já pontuou, né? Que essa questão aí da renda, pessoas ganhando muito e outras ganhando o básico para sobreviver, tá bom? Nós vamos falar também, pessoal, aqui de como a gente poderia solucionar esses problemas derivados da desigualdade social. Bom, para a gente minimizar esses problemas, a gente poderia fazer os governantes, as pessoas que são responsáveis por elaborar leis que beneficiam a sociedade, poderiam fazer aí a questão das inclusões sociais, investir na área social, na área cultural, na questão aí, pessoal, na questão da educação, principalmente. A educação é importantíssima, é o degrau, né, para a gente sair dessa situação ou minimizar essa situação, tá bom? Inclusão econômica, pessoal, de muitas classes sociais, de muitas pessoas da nossa sociedade que são excluídas economicamente falando. Inclusão política, pessoal, quando podemos aí garantir o acesso político, né? A questão aí da ascensão política de grupos sociais que são altamente excluídos da nossa sociedade. Então esses 3 pontos podem ajudar a gente solucionar esses problemas derivados das desigualdades sociais, tá bom? E a educação, pessoal, como pontuei, a educação é fundamental. Acho que a educação, do meu ponto de vista, ela passa aí ser um grande carro-chefe para a gente minimizar esses problemas, tá bom? Relacionados às desigualdades sociais no nosso país. Então essa foi nossa videoaula, tá bom? Quero deixar um abraço a todos e dizer que logo estaremos juntos, tá bom? Um forte abraço e até mais.